Hoje, quando escutamos a palavra mito, logo pensamos que é um sinônimo da palavra mentira. No entanto, o mito possui significados que são muito mais profundos. Em outras palavras, o mito fala verdades de maneiras simbólicas. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Civilização dos Símbolos. E espero que cada um dos que me escutam esteja bem. Neste episódio, iremos compreender um pouco mais sobre o mito, os significados e as funções que o mito possui em nossas vidas. Para dar início, eu devo dizer que, a grosso modo, o mito é uma narrativa simbólica. O mito e o símbolo são tão íntimos e tão unidos que praticamente é impossível separar um do outro. Quando eu falo em símbolo, especificamente aqui, eu estou falando de uma metáfora. Aliás, as palavras símbolo, metáfora, imagem e alegoria podem ser tomadas como sinônimas, como palavras sinônimas. Todo símbolo é uma imagem que também, por consequência, é uma metáfora. E o que seria uma metáfora? A metáfora nada mais é do que a substituição de um termo por conta da comparação implícita ali. Eu vou explicar isso melhor. Um exemplo seria a frase "Fulano é um cavalo". Não significa dizer que o tal fulano tenha 4 patas. Significa dizer que fulano tem a mesma característica de um cavalo, ou seja, fulano é indelicado, é pouco cortês. Fulano é sem educação, grosseiro na sua maneira de tratar as pessoas. Então, metaforicamente, a palavra fulano é um cavalo significa isso, é o uso de uma metáfora. A metáfora também é identificada em vários textos da nossa literatura, em vários e vários discursos. A metáfora em si, ela também é identificada na Bíblia. Há na Bíblia a menção de uma terra, a terra de Canaã, que é a terra que viria a ser Israel, segundo a narrativa bíblica, viria ali a ser a terra de Israel. A terra de Canaã é chamada de terra que emana leite e mel. O leite é uma metáfora para uma terra que seria excelente na criação de animais, e o mel é uma metáfora para aquilo que pode ser adquirido pela natureza daquela terra. Historicamente, o trigo, o azeite e o vinho eram bastante produzidos e comercializados naquela região. Claro que em meio a outros alimentos. Então, terra que emana leite e mel é nada mais nada menos uma metáfora para a abundância que havia naquela região, para a abundância que havia naquele local. E posso citar outras e outras metáforas. Quando há a menção nos evangelhos ali, o sal da terra, as variadas parábolas de Jesus, o livro de Daniel, sem contar no livro do Apocalipse. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o mito não é algo mentiroso. O mito, como estamos tratando aqui, é uma narrativa sagrada, uma narrativa, acima de tudo, simbólica, e uma narrativa recheada de metáforas. E tais metáforas querem passar um ensinamento. Você que possui religiosidade, a todo instante você reverencia os símbolos. Você reverencia os mitos. E você que não tem religiosidade nenhuma,
Mesmo que você seja um ateu, você reverencia os mitos e os símbolos a todo instante, porque o mito não está apenas presente na religião. O mito está presente nos esportes, no cinema e até em ideologias políticas. Criamos narrativas metafóricas recheadas de ensinamentos em praticamente todo assunto no qual dedicamos atenção. Seguimos estes modelos de comportamento muitas vezes sem perceber. Na verdade, estamos muitas vezes, na maioria das vezes, renovando os mitos. Para citar o cinema, podemos reparar que muitos filmes apresentam em seu roteiro os mesmos elementos que os mitos sagrados das religiões. É como se estivessem contando a mesma história, só que com nomes e ambientações diferentes. Esse assunto é tão empolgante que seria necessário outro episódio para falar somente disso. Mas voltando ao tema principal, isto é, o significado do mito, saliento que temos aqui a nossa valiosa e pertinente lição. O mito não é de forma alguma um acontecimento mentiroso. Eu vou bater nessa tecla várias e várias vezes. O mito é uma narrativa que pode ser real ou fictícia, mas que passa por meio de metáforas e ensinamentos para a vida. Tenha isso em mente. O antropólogo Robert Moore fala muito bem que os mitos não saem de nossas vidas. Estão sempre ali presentes, porque simplesmente os mitos ensinam. E é aqui que entra o Campbell com a sua ideia de função pedagógica dos mitos. E é o próprio Campbell também que vai salientar que até hoje as estruturas míticas estão presentes nas narrativas criadas pela sociedade. Sempre quando o homem deixa de ter religiosidade, ele vai criar símbolos e mitos novos onde quer que ele esteja. Porque são estes símbolos e mitos que orientam sua vida. Em outras palavras, e como tu já deve ter percebido, onde há homens, há símbolos e há mitos. Somente quem entende o símbolo é capaz de entender o mito. E o mito muitas vezes se refere a uma realidade interna ao ser humano. A batalha de Hastinapura, a batalha que está ali descrita no Bhagavad Gita, é uma batalha que relata que havia dois lados opostos nesta guerra: os Pandavas e os Kauravas. E é uma batalha que fala, numa leitura mais profunda, é uma batalha que fala da dualidade inerente a cada pessoa. Antes de iniciar a batalha, Arjuna decide não lutar, ao ver seus parentes e amigos do lado adversário. Neste momento, Krishna passa a orientá-lo e lhes traz ensinamentos acerca do sentido da existência humana no universo. Ao final dos ensinamentos, Arjuna, com outra visão, com outros olhos, decide lutar. É fascinante observar que as dúvidas e os medos de Arjuna também são as nossas dúvidas e os nossos medos, e ambos são dissipados um a um. Outra questão seria o fato de que a batalha, ela, por acontecer dentro do ser humano, ela evidencia ali, ela deixa muito claro a boa e a má inclinação. A boa e a má inclinação que todos nós temos e que todos nós entramos, todos nós deixamos com que todos nós temos essa guerra, essa batalha interna. Todos nós deixamos acontecer e precisamos que aconteça essa batalha interna. Evidenciando, para citar aí, para ser um pouco junguiano, evidenciando não somente o aspecto luz, mas também o nosso aspecto sombra.
pois podemos entender durante a narrativa do Bhagavad Gita, nós podemos entender ambos os lados. Vemos também essa dualidade, nós podemos observar também essa dualidade, esse aspecto luz e sombra, na Bíblia. Nós podemos entender muito bem. Pensemos em Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac e netos de Abraão. Ali estão visíveis também ambas as inclinações, a inclinação boa e a inclinação má. Durante o embate pela primogenitura, vemos aquilo que era precioso para cada um dos irmãos. Isso fica evidente no momento em que Esaú vende a sua primogenitura para Jacó. Embora, para conseguir seus intentos, Jacó tenha se utilizado do engano, tenha se utilizado do logro, ele segue amadurecendo até se tornar Israel. Ele passa por várias provações, ele vai ali passando por várias coisas na sua jornada, até ele se tornar Israel. Quando ele se torna Israel, ele já é outra pessoa, ele já é outro homem, ele já é um ser mais amadurecido. Da mesma forma que quando Arjuna termina de receber as lições de Krishna, Arjuna já não é mais o mesmo do início daquela conversa, do início daquelas lições. É um Arjuna mais amadurecido. Da mesma forma, podemos falar de Jacó. E a Bíblia, ela deixa isso muito claro ao mudar o nome dos seus protagonistas, ao mudar o nome dos seus personagens. Aliás, o próprio Abraão, no início da sua jornada, ele tem o nome de Abrão. Ele tem ali um nome, recebe o nome dele, o nome no início de toda a narrativa é Abrão. Depois é que o nome dele é mudado para Abraão. O mesmo podemos falar de Jacó. Jacó, na sua fase em busca do amadurecimento, na sua fase em que está iniciando a jornada, ele tem o seu nome de nascimento, o seu nome, o nome desde criança, que ele carrega desde criança, que é Jacó, logicamente, e depois, quando ele consegue um patamar mais maduro, quando ele aprende durante toda a sua jornada a ser uma pessoa muito melhor, ele se torna Israel. Ele recebe outro nome. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou dizendo, estou batendo muito nessa tecla, estou falando muito nisso, estou retornando muito a isso. Porque este é um tema muito comum na maioria dos mitos. O amadurecimento. Vemos o amadurecimento como tema na trajetória do Arjuna, do Jacó, do Moisés, do rei Davi, do Buda e de Jesus. A mesma questão, a questão do amadurecimento, também se apresenta dentro da mitologia grega, mais precisamente na Odisseia de Homero, onde é narrado o percurso atribulado de Ulisses logo após a guerra de Troia. Vários elementos durante a Odisseia ali, vários elementos aparecem que fazem o próprio Ulisses tomar decisões muito maduras. Aliás, Ulisses precisa amadurecer para encarar toda aquela jornada. Note também, é interessante que você perceba também que muitos filmes também tratam do tema do amadurecimento. E o cinema, quando faz isso, repete todos os elementos dos mitos. Se prestar bem atenção, vai perceber que o protagonista inicialmente é incapaz e em algum momento vai em busca de um objetivo enobrecedor, ou de alguma forma é empurrado pelas circunstâncias para este caminho nobre. De toda forma, ele sai do seu lugar comum e vai em busca de algum objetivo.
encara as dificuldades e, em meio a isso, muda drasticamente sua concepção de mundo, e seu comportamento se reflete na sua maneira mais iluminada, na sua maneira mais madura de agir. Somente depois desta evolução é que o personagem vence. Somente depois desta evolução é que o personagem triunfa. Tenho certeza de que você lembra de algum filme ou algum conto que possua estes elementos. Estes elementos eles foram muito bem, até muito melhor detalhados pelo Campbell, estes elementos. Mas voltando, ao observar essa conexão entre a literatura antiga e o cinema, podemos constatar que algo fascinante acontece aí. E talvez você já tenha percebido. Desde que os mitos religiosos surgiram na humanidade, foram criadas novas tecnologias. Impérios surgiram e desapareceram, costumes mudaram, mas os elementos míticos continuam ali. Apenas foram atualizados para que se tornassem saborosos para os nossos tempos. E sendo assim, permanecem ali. Os filmes, as narrativas do cinema são nada mais, nada menos do que atualizações das narrativas, dos contos, dos mitos que haviam ali na literatura antiga, na literatura muitas vezes sagrada. Então, o porquê isto acontece? A explicação de Campbell é que desde a pré-história o homem possui os mesmos órgãos e energias, e que viver hoje ou na antiguidade é passar pelos mesmos estágios da infância à maturidade. Todos passamos pela infância, pela fase adulta e sua maturidade sexual. Geralmente, a maturidade sexual é acompanhada pelo casamento e geração de filhos. Mas preste bem atenção, eu estou falando que geralmente, porque quero deixar claro que o caminho do casamento e dos filhos não acontece com todos, acontece com a maioria, por isso que eu usei a palavra geralmente. Depois da maturidade sexual, passamos pela decadência física. Advém daí a nossa perda gradual das capacidades quando estamos em idade avançada. E por fim, a morte. É o ciclo da vida que se repete com o nascimento, infância, juventude, maturidade, envelhecimento e morte. Em resumo, temos o mesmo corpo que o homem antigo, as mesmas experiências corporais e por isso reagimos às mesmas imagens. Os estágios do desenvolvimento hoje são os mesmos estágios que pelos quais o homem antigo passava. Em resumo, temos o mesmo corpo que o homem antigo, as mesmas experiências corporais e por isso reagimos às mesmas imagens. Os estágios do desenvolvimento hoje são os mesmos estágios pelos quais o homem antigo passava, e os mitos nos orientam nessa travessia entre os estágios e nos dá uma orientação nesse nosso caminho, possuindo um profundo impacto em nossa psique. Por este motivo, os mitos estão presentes em toda civilização. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um forte abraço, caríssimo ouvinte, e muito obrigado.